Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ó Senhor, vossas palavras são Espírito e vida. Ó Senhor, vossas palavras são Espírito e vida. Vocês foram à missa ontem, domingo? Foram? Vocês lembram do Evangelho de ontem? Lembra que comeu ontem no almoço? Nós temos memória. Nós temos um problema de esquecimento, né? Eu só espero que não esqueçam as promessas de Deus, que não esqueçam os mandamentos de Deus, mas que fique atento. O Evangelho de ontem, Jesus nos ensinava como vencer as tentações.
como bom mestre, que não se priva de passar pela experiência que nós passamos de sermos tentados, ele se submete à tentação como homem e enfrenta a tentação, vence a tentação com a palavra de Deus. Lembraram do Evangelho agora? Então a lição de casa é aprender com Jesus como vencer as tentações. E eu tenho certeza, garanto para vocês, é garantia de 100% de eficácia, né? Se nós aprendermos como vencer as tentações, como Jesus nos ensina, é 100% de eficácia e de vitória. Deus seja louvado por isso, porque Ele nos dá a vitória. Nós é que temos memória, que esquece as coisas. Nós é que não damos atenção às coisas. Sobretudo a nossa vida, que é um dom dado por Deus. E ainda mais, aqueles que receberam o santo batismo, já não pertencem mais a si mesmos, já não pertencem ao mundo, nós pertencemos a Deus. Nós fazemos parte da comunidade de Deus. Por isso que a primeira leitura, Deus vai dizer para nós o quê? Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que é ser santo, meus irmãos? Ser santo não é não cometer pecado. Padre, eu não sou santo não, porque eu sou um grande pecador. Assim, seja bem-vindo, eu também sou um grande pecador. Então nós estamos na mesma condição. Mas nós queremos a santidade que vem de Deus, a santidade que Deus nos dá. Eu quero, Padre. Então, resista ao pecado. Aprenda com Jesus a vencer as tentações e você não cairá no pecado. Escute a Deus que tem palavra de vida eterna. E a nossa mísera vidinha vai ter um sentido e um valor muito maior do que Deus já deu a ela, e que nós, por causa do pecado, tornamos ela um lixo muitas vezes. Não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Mas ser santo significa ser distinto, diferente. Deus não é o mundo criado. Deus criou o mundo. E Ele é distinto do mundo. O mundo criado tem as suas leis, que Ele mesmo estabeleceu para que ele funcionasse como um relógio suíço, né? E os suíços aprenderam com Deus a fazer o relógio. Por isso que o relógio deles funciona direitinho, né? E nós precisamos aprender com Deus também as coisas, de tal forma que nós funcionemos direitinho. Mas ser santo significa ser separado. Nós somos de Deus, pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, então nós somos separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós não servimos o mundo. E quando digo mundo, digo aqueles que vivem no pecado, se alimentam dele, têm prazer com ele e não querem sair dele. Não é vida para nós. Não é vida para cristão. Então os filhos de Deus recebem a formação do próprio Deus. É Ele quem nos forma no mais profundo de nós. Por isso que a sua palavra, ela não deve ser ouvida de qualquer jeito. Tanto que nós na liturgia primamos por pessoas que leiam com clareza o texto sagrado. O ministério de leitor é aquela pessoa que conhece o texto, conhece bem o texto e o proclama fidelissimamente. Por isso, quando vocês forem fazer leitura, não tenham medo de fazer leitura, não. Faça antes, treine antes. Veja o que o autor está querendo dizer e fale como voz de Deus para o povo. Para que o povo escute com clareza a palavra. O leitor não pode ser um medroso que vem aqui, o Senhor disse assim, assim. Não, o leitor tem que ser aquela pessoa que lança a palavra de Deus, faz ela ir ao alcance, atingir os nossos ouvidos e chegar no nosso coração.
Por isso que Jesus sempre escolhia os melhores lugares para falar com o povo, para que eles o escutassem com clareza. Porque quem não escuta é surdo, e quem é surdo não aprende. E os filhos e filhas de Deus não são surdos. Se existe aí no seu ouvido um espírito de surdez, em nome de Jesus, caia fora agora. E tome posse disso. Que Jesus te liberte do espírito de surdez, sobretudo da palavra de Deus. E como que nós vamos ser um povo santo? Deus descreve como que uma regra de vida. Nós estamos iniciando o tempo quaresmal, e se você quer viver esse tempo quaresmal, pega essa primeira leitura e faça dela a sua cartilha para esse tempo da quaresma. Olhe a sua vida, olhe as suas atitudes, olhe as suas palavras, olhe o seu comportamento e veja se está de acordo com essa leitura primeira, do que Deus está pedindo. Começando por: não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros, não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus, não existe outro, e tu prestarás contas a mim. E ele continua: não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele, não retenhas contigo a diária do assalariado, não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Olha que coisa bonita. Não cometas injustiça no exercício da justiça. Às vezes a gente quer ser tão justo que a gente é injusto, né? Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Vocês prestaram atenção nisso aqui? Não favoreça o pobre e nem prestigies o poderoso. O pobre também tem que ser corrigido nos seus erros, como o poderoso tem que ser corrigido também nos seus erros. Os dois estão diante de Deus, os dois precisam estar atentos um ao outro. E nós precisamos estar super atentos nesse sentido. Eu sou o Senhor. Não sejas um maldizente entre o teu povo, não conspires, caluniando contra a vida do teu próximo. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado do pecado por causa dele. Esse repreender significa: alerte o seu irmão, corrija ele se ele está em pecado, para que você não tenha que responder por ele, que você podia falar e você não falou, que aliás estão tentando calar a nossa boca para nós não dizermos a verdade, fazer a correta correção do outro. Não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Olha, eu posso respeitar do jeito que você é, mas diante do que o meu Deus fala, diante da minha fé, isso daí não convém, não é bom. Porque a lei moral não foi a igreja que inventou, não foram os judeus que inventaram, né? A lei moral, Deus colocou ela dentro de nós. Nós sabemos o que é bom. Quem de vocês, meus irmãos e irmãs, gosta de ser maltratado? Se alguém erguer a mão aqui, vai apanhar. Nenhum de nós gosta de ser maltratado. A lei moral diz o quê? Né? Tratar bem as pessoas, não é? A lei moral está aí dentro. Não adianta dizer, a religião, né, aliena as pessoas, elas têm que fazer o que elas querem fazer, como se tudo fosse bom, né? Se fosse todo mundo santo, tudo bem, aleluia, mas não são. Por isso que a palavra de Deus, ela vem nos clarear, ela vem jogar luz sobre nós, para que nós, escutando-a e comparando-a conosco mesmo, não com os outros, eu sou o primeiro e único a qual a palavra é dirigida. A palavra é dirigida a mim, não ao meu vizinho, não ao meu próximo, é a mim primeiro. Eu primeiro preciso vivê-la, eu primeiro preciso praticá-la, mesmo que os outros façam tudo ao contrário, eu preciso fazer diferente, porque eu sou filho do Deus Santo.
Eu sou filho desse Senhor Todo-Poderoso. Eu sou Deus e único. E sou o juiz de todos. Por isso que cada um de nós deve fazer um grande exame de consciência diante desse texto da palavra. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Conclui esse texto. O que eu quero de bom para mim, faça para os outros. A palavra de Deus nos faz desejar tudo o que é bom. Busquemos o que é bom. Aprendamos com Jesus, ontem no Evangelho, a vencermos a tentação. E não nos deixarmos levar ao sabor de nossas vontades, dos nossos desejos e de tudo mais, para nos incorrermos em pecado, em juízo. Deus nos ensina, irmãos. Deus não impõe, Deus propõe. E Ele está propondo hoje para você um caminho de vida e de morte. Porque um dia todos nós, católicos, protestantes, ateus, atoas, seja lá quem for que estiver na face da terra, de todos os lados do mundo, um dia vão estar na presença do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier na sua glória com seus anjos e com seus santos. Todos estarão diante dele e ele vai separar, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, pondo as ovelhas de um lado, os cabritos do outro. Ele vai separar os bons dos maus e vai dar o prêmio que cada um escolheu. Deus é bom até nisso. Ele dá o prêmio ao que cada um escolheu. Por isso que Jesus, neste Evangelho, nos ensina, nos alerta, nos ensina e nos alerta, a nós desde já começarmos a praticar as obras de misericórdia. Tudo que na primeira leitura foi falado para nós não fazer, no sentido de evitar, de não proporcionar, de não deixar que isso tome conta de nós, Ele vai dizer dessa lei moral que existe dentro de nós, e que quando ela é iluminada por Deus, ela tem uma força muito maior ainda, e nós temos compreensão do que Deus está dizendo, do que Ele está propondo para a nossa vida, e com isso nós não tem como nós nos enganarmos, quando alguém quiser nos enganar. Ele propõe as obras de misericórdia. O que são essas obras de misericórdia? Veja que Ele está falando para quem conhece Ele e para quem não conhece Ele. Porque mesmo que as pessoas digam, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, não acredito em padre, não acredito em igreja, não acredito em nada, mas no dia do juízo ele vai se ver diante do juiz. E aí ele não vai ter como dizer, eu não acredito. E aí o juiz vai fazer essa pergunta: estava com fome, me desses de comer; estava com sede, me desses de beber; ou estava com fome, não me desses de comer; estava com sede, não me desses de beber. Porque tudo o que fizerdes a um dos menores dos meus irmãos, irmão quer dizer da mesma família e da mesma carne. Quem que assumiu a nossa carne? Jesus. Ele assumiu a nossa carne, Ele assumiu a nossa humanidade. Então Ele é irmão meu, seu e de todos os homens e mulheres que existem na face da terra. Por isso, não importa se ele é cristão, se ele é do nosso país, se ele é da nossa paróquia, se ele é da nossa igreja, seja de onde for, é meu irmão, é Jesus. Tudo o que nós fazemos para os outros, nós fazemos para Jesus. Olha o que Ele está dizendo para nós. Às vezes é difícil enxergar Jesus no outro, né? Por causa justamente dos seus pecados, da sua fragilidade, da sua pequenez. Mas Jesus está ali. Por isso, antes de eu fazer qualquer juízo, antes de eu fazer qualquer coisa sobre o outro, lembre que Ele, Jesus, está nele. E como eu quero tratar Jesus? Como eu quero servir Jesus? Meus irmãos, procure conhecer vida de santos que cuidaram de pessoas doentes.
Procure conhecer vida de santos que lidaram com pessoas más, para vocês verem como que eles agiram. Procure na vida dos santos se eles maltrataram os seus adversários, se eles injuriaram os seus adversários. Olhe do seu lado. Tem alguém aí do seu lado, não tem? Jesus está nele. E pode não ser a coisa mais linda do mundo, mas atrás dessa beleza que existe aí, existe um Deus presente. Deus mora em você. Deus mora no irmão que está do meu lado. Se eu experimento o amor de Deus na minha vida, será que eu vou me fechar para amar o outro? Se a lei moral me ensina a fazer o bem para os outros, e esse bem me traz salvação, me traz vida, me traz uma vida eterna junto de Deus, sabendo disso, nós vamos fazer o mal? Nós vamos deixar de amar o outro porque ele é difícil? Suporte-o, quer dizer, seja apoio, né? Fique de pé. Quantos lagartos e cobras eu já engoli na minha vida, a troco de nada, mas certo de que Deus tirar proveito de tudo isso. Nós precisamos aprender a amar como Deus nos ama, e amar o nosso próximo como nós somos amados por Deus. Que o Espírito Santo dê a cada um de vós, meus irmãos e irmãs, essa abertura de coração para amar o nosso irmão, amando Jesus que está escondido nele. A Ele a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.